Bom dia, meus irmãos. Estamos estudando o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Isso quer dizer que o autor é Jesus Cristo revelando, por intermédio de João, as coisas passadas, presentes no tempo de João e presentes para nós hoje, e futuras. Pode parecer, numa visão superficial, que é um livro fatalista que apresenta apenas sofrimentos e situações incompreensíveis que causam medo e apreensão. Mas este livro é uma revelação de vitória, a vitória de Jesus e a vitória da sua igreja. Explica e mostra o evangelho de forma vitoriosa. Jesus e a igreja vencerão. E o livro também desafia os crentes a serem testemunhas verdadeiras e paguem o preço disto. São usadas muitas figuras e simbolismos que os leitores da época entendiam. Como vimos nas lições passadas, explicações passadas, este é um livro para incitar a esperança e não o pavor. João utilizou símbolos e números no texto para que fossem transmitidos sentidos às suas palavras escritas. Por exemplo, o número 7. Este número é citado só no Apocalipse 54 vezes em 30 versículos. 7 significa plenitude, perfeição. Como já sabemos, o livro possui 7 seções paralelas, cada uma descrevendo a igreja e o mundo desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Cada seção descreve uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato apoteótico da última seção. Primeira seção, capítulo 1 a 3, os 7 candeeiros. Segunda seção, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira seção, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta seção, capítulos 12 a 14, o juízo final, né? Então, a visão do juízo final. Quinta seção, os capítulos 15 e 16, as 7 taças. Sexta seção, de 17 a 19, a derrota dos agentes do mal. Sétima seção, 20 a 22, o reinado de Cristo, o novo céu e a nova terra. As 7 igrejas, Apocalipse 1 a 3, 7 selos, 7 trombetas, 7 vozes, 7 taças, e podem ser encontradas 7 visões de julgamento, do capítulo 17 a 19, e 7 visões da consumação, do 20 a 22. E também existe o uso implícito do número 7, que também é marcante. Há 7 bem-aventuranças no livro, conforme nós vemos lá no capítulo 1, 3, capítulo 14, 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 14. Espero que os irmãos estejam anotando para poder consultarem depois. É importante, porque se eu ler aqui, não vai dar tempo, né, de tudo ser falado. E também a gente não tem como também falar tudo, evidentemente. Há 7 referências no livro a respeito da iminência do juízo da segunda vinda de Jesus, todas utilizando as expressões como em breve e sem demora. Capítulo 1, 1, capítulo 2, 16, 3, 11, 22, 6, 22, 7, 22, 12, 22, 20. Considerando que os cristãos, no final do primeiro século, aguardavam ansiosamente o retorno de Cristo, que parecia demorado diante do sofrimento ao qual estavam submetidos, ouvir 7 vezes que ele virá em breve e sem demora, certamente reforçava essa expectativa e a esperança. 7 vezes aparecem também referências diretas à palavra de Deus. Capítulo 1, 2, capítulo 1, 9, capítulo 6, 9, capítulo 17, 17, 19, 9, 19, 13, 24. As 7 alusões à palavra de Deus apontam para 2 direções: a veracidade da palavra, que é atestada por Deus, e a necessidade de nós, homens, testemunharem essa palavra perante o mundo. Notamos também que a expressão Senhor Todo-Poderoso aparece 7 vezes ao longo do texto, todo o Apocalipse.
capítulo 1, 8, 4, 8, 11, 17, 15, 3, 16, 7, 19, 6, 21, 22. Essas repetições foram usadas intencionalmente. 7 referências à vinda iminente de Cristo, 7 referências às bem-aventuranças dos que permanecem fiéis, mesmo diante do sofrimento injusto, 7 referências à veracidade da palavra de Deus e 7 ao caráter todo-poderoso de Deus. Tudo isso transmite o quê? É resumido numa única palavra: esperança. Esperança para os cristãos atribulados do primeiro século e, por consequência, daí a 7 vezes, de todas as épocas. Os capítulos 4 e 5, eles se completam, eles são como se fosse um único. O 4 dando ênfase a Deus Criador, a criação, Jesus como Criador, e o 5 exaltando a redenção. Vamos ler então o capítulo 4. Primeiro versículo diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e te mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui começa a revelação do capítulo 1, 19, que diz do que acontecerá depois dessas coisas. João ouve uma voz como de trombeta. Jesus se revelou a ele da mesma forma em Apocalipse 1, 10. Lá, João apenas se virou e viu Jesus. Agora ele precisou ir ao céu. Por quê? Porque será revelado o futuro. E este só pode vir a partir do trono de Deus, que só pode ser visto com olhos espirituais. O versículo em Coríntios 2, 9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 2 de Apocalipse: Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. A imagem que ele viu imediatamente e lhe chamou especial atenção foi o trono. Nele estava assentado alguém. Trono, representação de poder, autoridade e governo. Naqueles dias um trono governava, naquele tempo, é o trono de César. Então era um temível trono que esmagava os inimigos, obrigava as igrejas a apostatarem da fé através de ameaças e subornos. Diante deste trono de César, as 7 igrejas eram insignificantes. Mas este trono que ele viu assim que chegou ao céu, que foi levado ao céu, era diferente. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. João usou 3 pedras preciosas conhecidas na época para descrever quem estava no trono, como foi a visão que ele teve. Jaspe, uma pedra branca e reluzente, semelhante ao diamante; o sardônio, pedra vermelha; e a esmeralda. Jaspe significando santidade. A primeira coisa que ele avistou foi a santidade de Deus. O sardônio representando o vermelho do pecado, né? Os seus pecados são vermelhos como o carmesim, né? Como ele diz em algum versículo. Vermelho do pecado e o vermelho da redenção, sangue de Jesus Cristo. E a esmeralda representando a paz, em forma de arco-íris, traduzindo uma ideia de harmonia em todo o seu esplendor visto. Então, todas as 3 cores, né, estavam unidas, praticamente unidas, que era no sentido assim de harmonicamente. Tudo ali, santidade, pecado, redenção e paz, numa só imagem. O próximo círculo ao redor do trono são 24 tronos. O número 12 é emblemático na história bíblica, né? Porque tanto Israel teve 12 patriarcas, como a igreja teve 12 apóstolos. Então, a utilização do símbolo 24 anciãos
remete à unidade do povo de Deus, em ambos os testamentos representados no céu. Então, 24 tronos, 24 anciãos, quer dizer toda a igreja gloriosa de Deus. Nos capítulos 1 a 3, as recompensas aos santos e fiéis foram, entre várias coisas, a coroa, no capítulo 2, 10 e o 3, 11. As vestes brancas, no 3, 5 e 3, 18. E o assentar no trono, Apocalipse 2, 26 a 27 e 3, 20, 21. Portanto, João viu não apenas um trono maior que todos os outros tronos, celestes e terrenos, mas viu também o povo de Deus como reis diante do Senhor, desfrutando da recompensa conquistada por sua fidelidade na terra. Então, as coroas representando coroas de vitória. Vamos ler o versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. No Velho Testamento, Deus se apresentava com os sons da natureza em diversas situações. Podemos ver lá em Êxodo 19, 16 é uma delas. 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, significa a plenitude do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Vamos ver uma dessas referências. Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, que traz conselho e poder, que dá conhecimento e temor do Senhor. Versículo 6 de Apocalipse 4, vamos adiante, né? E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia como águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Um mar de vidro, claro como cristal, pode significar calmaria e pureza. Leia essa referência, Êxodo 24, 10. Os 4 seres viventes representam a criação de Deus. Aqui podemos ver a natureza louvando ao Criador que está assentado no trono. Outras referências, Salmo 19, 1 e 2, Salmo 103, 22, Salmo 148. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Neste capítulo 4, nós aprendemos que Deus está no trono, que Ele é magnífico, é soberano, que abre a porta do céu para a sua igreja, que a sua voz é audível, e aqui representada como som de trombeta, que toda a natureza, todos os anjos, todos os salvos reconhecem a sua santidade e o adoram. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém.